CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Olá, tudo bem? Nós vamos estudar hoje a parte segunda do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Lá no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo.
nós estamos estudando as questões 541 a 548, que trata a respeito de os espíritos durante os combates. Nós, desde esse momento, e vamos até repetir essa informação durante o nosso estudo, que, obviamente, a abordagem do Livro dos Espíritos estava sendo tratada a questão de combates no que diz respeito a guerras, né? Inclusive, se a gente quisesse tratar de guerras nesse momento, não teria nenhum inconveniente. Mas nós vamos procurar dar uma abrangência um pouquinho maior a essa questão dos combates, porque quando a gente olha o nosso mundo atual, passados mais de 160 anos da implantação da nossa doutrina espírita, a gente percebe que essa questão de combates não dizem respeito só às guerras, dizem respeito a lutas, dizem respeito a conflitos de todas as ordens dentro das grandes cidades, das grandes metrópoles, coisas que não existiam, praticamente não existiam, ou até podemos dizer que não existiam no tempo de Allan Kardec. Então, nós vamos abranger dentro desse nosso estudo, né, tentando o máximo possível trazer uma atualização dentro desse conceito, dentro desses conceitos da doutrina espírita. Para a gente poder acompanhar o nosso estudo, como sempre fazemos, nós trazemos as questões do Livro dos Espíritos e trazemos as reflexões devidas sobre o assunto. Antes da gente iniciar propriamente com as questões 541 a 548, a gente queria trazer uma questão muito importante do Livro dos Espíritos, que é aquela questão que trata, né, a questão número 459, que trata da questão da influência dos espíritos. E aí diz assim Kardec: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é impressionante, porque os espíritos superiores respondem a Allan Kardec que esses espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem. E aí, nós trouxemos essa imagem aqui, né? Claro, né, que o objetivo de a gente trazer essa imagem, né, não é a pessoa ficar olhando e pensar assim, então quer dizer que diabinho, existe diabinho de asinha, né, com rabinho, e por outro lado existe também o anjinho com asinha. Não, isso aqui é só uma alegoria, obviamente, para a gente poder entender e perceber que nós somos visitados por pensamentos positivos e somos visitados por pensamentos negativos. No caso, a imagem demonstra mais ou menos, tenta demonstrar como são as nossas pendências, como nós tendemos, quais são as nossas tendências, porque nós muitas das vezes ouvimos e entramos em sintonia justamente com as influências negativas. São aquelas influências que não nos levam ao progresso espiritual, que nos afastam de Deus, que nos afastam dos conceitos de ética e de moral que Jesus trouxe para a gente. Então essa questão 459 ela é muito importante, é uma daquelas questões que a gente quase usa em praticamente quase todos os estudos. É uma questão de tão importância que a gente muitas das vezes guarda de cabeça o número dela, tá? Ou seja, e não guardamos de cabeça porque trata-se de decoreba, de questão de número questão de número do Livro dos Espíritos. Não é isso. Muito pelo contrário. É porque é uma coisa tão importante e que diz respeito tão ao nosso cotidiano que a gente acaba guardando. Da mesma maneira como a gente tem uma frase que é muito comum, muito famosa, que foi trazida por Paulo de Tarso, né, e que alguns companheiros, na hora de dizer, falam que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Mas, na realidade, quando a gente vai lá no capítulo 12, né, da carta de Paulo aos Hebreus, a gente percebe que ele diz
mais ainda do que estamos rodeados por uma nuvem de testemunho, porque ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Só para a gente poder perceber que quando Allan Kardec diz que o mundo material, o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados estão como que se acotovelando, né? Isso daí é uma visão, é uma colocação bastante clara da intensidade do intercâmbio entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. E aí, vamos então entrando dentro do assunto que a gente vai trazer, né, dentro do assunto do estudo de hoje, que na questão 541, Kardec pergunta, e aí a gente vê qual é a similaridade entre aquela questão 459 e essa questão. Porque ele diz assim, numa batalha, há espíritos que a assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Resposta, sim, e que estimulam a sua coragem. Então reparem, nós somos encarnados e estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Uma gama enorme de espíritos que nos influenciam tanto para as coisas positivas como para as coisas negativas. Como dissemos agora há pouco, para poder frisar esse conhecimento, né, a realidade de Kardec, no tempo de Kardec, que desenvolveu a doutrina espírita praticamente durante 15 anos, né, ou cerca de 15 anos, de 1854 até a sua morte em março de 1869, quando você pensa a respeito da intensidade do conteúdo, né, do volume de informações que Kardec trouxe para a gente dentro desses 15 anos, quase 15 anos de trabalho, quando a gente olha o que ele fez, a gente fica impressionado. Mas qual é a realidade dele? A realidade dele é a seguinte, que antes de Kardec, né, o que aconteceu antes de Kardec? Kardec nasceu em 1804. E, só para a gente poder perceber, as guerras napoleônicas aconteceram de 1803 até 1815. Então, durante toda a adolescência de Allan Kardec, mesmo que ele não estivesse na França naquele momento, tivesse ido para o Instituto de Verdun, na Suíça, mesmo que isso acontecesse, né, tenha acontecido, né, a gente percebe claramente que as guerras napoleônicas, o conceito das guerras napoleônicas, com toda certeza influenciaram Allan Kardec. E mais do que isso, quando a gente pega um pouco mais adiante dentro da história, né, da Europa, né, da história das guerras que aconteceram na Europa, né, entre 19 de julho de 1870, repetimos, Kardec desencarnou em março de 1869, 31 de março de 1869. Logo depois, a gente tem a ocorrência da guerra, né, franco-prussiana, né, que foi de 19 de julho de 1870 até 10 de maio de 1871. Então, né, a influência que a gente percebe dentro dessa questão 541, como ele coloca, né, ampara cada uma das forças. Tanto pende para um lado como pende para o outro. Tanto traz influências negativas como traz influências positivas, as duas coisas. E trazendo para as nossas questões, né, dos dias atuais, né, nós estamos falando de batalhas, nós estamos falando de guerras, né, como está acontecendo lá na Ucrânia atualmente, né, entre Rússia e Ucrânia, entre outros países também, as questões das milícias, né, as questões das lutas, né, lutas entre duas pessoas, né, entre lutadores, né, MMA e por aí vai, outros tantos torneios que existem no mundo, né, do que dito mundo dos esportes, né, controle das cidades, polícias, exércitos, isso acontece em tudo quanto é canto, tá? Isso não é uma coisa que diz respeito somente com aquela visão que teve
daquela atualidade do tempo de Allan Kardec. A gente hoje em dia precisa ter essa visão global do assunto para poder perceber que tudo que está sendo dito para guerras não está sendo dito para qualquer tipo de combate, para qualquer nível de combate, seja um combate individual, como também combates, né, que existem de grande porte. Briga de torcidas. Achar que essa briga de torcidas não tem determinados componentes que são influenciados, seja positivamente em alguns aspectos, seja negativamente em outros aspectos, né, seria uma infantilidade achar que não acontece. Acontece e acontece muito. Exatamente como diz a questão 541. Né? Numa batalha, jogo de futebol, jogo de basquete, jogo de vôlei, um esporte qualquer que seja, onde haja encontro de duas torcidas, muitas das vezes aqueles componentes que lá estão levam a coisa, levam a coisa considerando como se fosse uma gravidade incrível, e aí extrapolam totalmente os objetivos e os conceitos do esporte. Né? Então, nessas batalhas, que viram às vezes batalhas campais, né, espíritos tanto estão presentes assistindo, como também acabam amparando, né? Amparando, entre aspas, influenciando cada uma das forças para qualquer lado que a gente queira observar. E é justamente isso que a gente percebe, né, dentro das questões seguintes. Porque, por exemplo, na questão 542, Kardec pergunta assim: numa guerra, a justiça está sempre de um lado? Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Interessante. E aí os espíritos respondem: sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. E, de fato, quando a gente vê eventos dentro do nosso dia a dia, a gente vê, né, muitos e muitos casos de irmãos, né? Porque quando a gente fala espíritos, muita gente pensa assim: ah, mas isso são os espíritos. Ah, nós somos influenciados pelos espíritos. Mas nós não podemos perder de vista que quando nós estamos encarnados, está lá na descrição da questão 134, né, o que é a alma? Aí Kardec pergunta na questão 134, o que é a alma? Né, e a resposta dos espíritos a alma é o espírito encarnado. Então nós não podemos perder de vista que nós, encarnados, somos espíritos. Né? Então, quem são os espíritos? Somos nós quando estamos no estado errante, no estado de desencarnados. E quem somos, né, nós? Nós somos os espíritos quando estamos encarnados. Haroldo Dutra, em determinado momento, dá uma bela lição para a gente, dizendo assim: qual a diferença entre estar encarnado ou estar desencarnado? Qual a diferença entre as duas coisas? Aí a resposta é muito simples. A diferença é o tempo. Por quê? Até nós chegarmos no patamar de espíritos puros, todos nós, sem exceção, vamos passar períodos encarnados e períodos desencarnados. Quem está encarnado depois de um determinado tempo passará a ser desencarnado, e quem estiver desencarnado depois de um determinado tempo estará encarnado, salvo os espíritos puros que não têm mais a necessidade da encarnação. Mas, fora os espíritos puros, todos nós estamos dentro dessa mesmíssima situação. Então, se existe dentro da nossa vida do dia a dia um monte de gente, não são poucas, que querem ver o circo, né? Eu nem escrevi para não ficar, né, registrado dentro do arquivo, mas vou falar rapidamente. Tem muita gente que quer ver o circo pegar fogo. Então, da mesma forma que a gente tem as influências positivas, nós também temos influências negativas. Temos influências positivas maiores, influências positivas menores. Influências negativas maiores e influências negativas menores. Tanto pode ser
maior a influência como menor a influência. Da mesma maneira como a pessoa pode dar maior vazão a essa influência, como pode também evitar a influência dos dois lados. O tempo todo pensando dos dois lados. E aí eu comecei a lembrar e pensar em coisas que diziam respeito a isso, né? A esses embates, a essas, né? Não apenas na visão da guerra propriamente dito, mas pensando em qualquer tipo de embate que a gente vê no dia a dia. Então pensei, por exemplo, naquelas pessoas que a gente diz assim, são pessoas que lembrei de uma situação, né, de escola, né, há 50 anos, lá dentro estava na escola uma vez, me lembro perfeitamente disso, dois companheiros de sala de aula, né, tiveram um desentendimento, e aí uma outra pessoa chegou no meio, estava parado um aqui, parado outro aqui, chegou uma outra pessoa, botou a mão no meio e disse assim, quem cuspir na minha mão está xingando a mão do outro. Aí todo mundo sabe como funciona. Aí o cara que estava no lado chegava e cuspia. No que o cara cuspiu, o sujeito tirava a mão, o cuspe pegava no outro, ponto. Não tem jeito, aí vai brigar. Era o que acontecia, os dois saíam brigando. Né? Pensando nesse tipo de coisa, pensando nesse tipo de atividade, de atitude, esse cara que colocou a mão, que está ali, o que o cara está fazendo? Está querendo ver o circo pegar fogo. É espírito de porco, o cara tá, entendeu? O cara tá querendo atrapalhar a vida das pessoas. Ele não está cooperando. A gente lembra de uma passagem muito interessante, isso aqui é um vídeo que tem na internet, se vocês procurarem, né, jovem muçulmano em New Jersey, nos Estados Unidos, em Atlantic City, nos Estados Unidos, né, o nome dele é um nome difícil, né, Ibn Ali Miller, né, Ibn Ali Miller. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver esse vídeo muito interessante, né? Os dois jovens estavam brigando, briga de rua, luta corporal. Os dois, esse daqui e esse daqui, luta corporal. Aí o que acontece? O companheiro muçulmano vem andando na direção deles e chama a atenção, interrompe a briga. Como é que ele interrompe a briga? Ele não fala, ele não grita em nenhum momento. Não precisa gritar, né? Não chega batendo em ninguém. Nós já vimos pessoas separando briga, que a pessoa chega a dar um socão num, dá um socão no outro, separou a briga. Mas usou violência para separar. Neste caso específico, ele entrou no meio da história e chamou os dois companheiros que estavam brigando à consciência, mostrando para eles, olha aqueles que se dizem seus amigos e estão à sua volta. Estão rindo, se divertindo com a briga de vocês. Mostrando o quanto que existia de falsidade, o quanto que existia de influência negativa, de influência perversa naqueles espíritos encarnados que estavam naquele momento ali presentes. Então não é só pensar na influência dos espíritos desencarnados. Também temos influência de espíritos encarnados. E aí os companheiros que estavam no entorno, rindo, se divertindo com aquela luta corporal, alguns não conseguiam parar de rir. Estavam rindo tão nervoso, era uma influência tão negativa, mas tão negativa, que eles não conseguiam parar de rir. E aí esse jovem vira, depois ele recebeu, né, até uma homenagem da prefeitura, né, pelo ato de bom senso, separando aquela luta, aquela briga corporal, aquela luta corporal, ele chega, né, e fala, vocês já prestaram atenção nesses que estão dizendo seus amigos? Ele fala para os jovens, vocês já pararam para pensar que vocês são homens? Vocês já não são mais crianças, vocês já são homens. Vocês já pararam para pensar que vocês estão envergonhando os seus pais? E aí ele chama os dois à razão, e aí ele chama os dois à razão de um tal ponto, mostrando assim, aqueles todos lá estão se divertindo, e vocês dois estão profundamente aborrecidos, porque vocês estão brigando e os outros lá estão se divertindo às custas de vocês. E aí ele convoca os dois a apertarem as mãos e encerrar aquela luta, aquela briga imediatamente.
E aí um oferece a mão, o outro não aceita, e aí ele vira e fala assim, estica a mão novamente, porque ele vai aceitar você apertar a mão e acabar com essa briga. E aí o outro oferece novamente a mão e o outro vai lá e aperta a mão um do outro e acaba a briga. E é isso que a gente tem que, é isso que a gente deveria parar para pensar, que esse deveria ser o título, né, o tipo de atitude que deveria permear, que deveria fazer parte da vida de ateus, católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos, espíritas, seres humanos. Precisamos acabar com brigas, precisamos acabar com lutas. Não nos leva a lugar nenhum esse tipo de coisa. Me lembro, por exemplo, da palavra de Gandhi, quando foi confrontado dizendo sobre a questão do conceito do olho por olho, dente por dente, que na guerra que existia, nas lutas que existiam separatistas da Índia, entre Paquistão e Índia, e aqueles paquistaneses e aqueles hindus, eles ficavam numa discussão, brigando, brigas, lutas, mortes, vinganças. E aí ele diz em determinado momento uma frase apoteótica, dizendo que se todos nós permanecermos como olho por olho e dente por dente, o mundo vai terminar com pessoas cegas e desdentadas. Isso é muito sério para a gente poder pensar. Eu queria contar para vocês, alguns irmãos me conhecem fisicamente, sabem como eu sou, 1,89 m, mais de 100 quilos. Eu não sou propriamente uma pessoa pequena. Eu me lembro de um acontecimento na minha vida que foi assim muito marcante, foi uma experiência muito marcante na minha vida. O pessoal mais da antiga vai lembrar que ali em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, onde tem um shopping center hoje, tinha um prédio, que era o prédio da Sears. E eu me lembro de em determinado momento, na década de 70, década de 80, início da década de 80, eu estacionei o carro no segundo andar, assim, tinha um segundo andar de estacionamento, a gente subia uma rampa, chegava no estacionamento da Sears. E eu me lembro que eu estava indo embora, e na hora que eu estou indo embora, eu vejo uma briga entre um marido e uma mulher. E aí, primeira coisa que me visitou a cabeça foi briga de marido e mulher, ninguém deve meter a mão, ninguém deve meter a colher. E na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, eu acho que eu não devo fazer uma intervenção. Só que na hora que eu pensei aquilo, eu olhei um pouco melhor e vi que dentro do carro, ao lado deles, ao lado daquele homem e daquela mulher que estavam em luta corporal, o marido mais forte, maior, batendo na mulher, dentro do carro tinha os filhos. E quando eu olhei aquilo me chamou a atenção, bateu em mim de uma maneira tal, que eu peguei e falei assim, eu não posso ficar parado. Tá? E eu quero dizer a vocês que tudo isso, eu estou contando aqui devagar, mas tudo isso aconteceu assim, é tudo assim, é muito rápido. As coisas acontecem, você olha, fica pensando, meu Deus do céu, separa, não separa, separa, não separa. E aí acabou que eu fui lá na direção deles para separar. E eu me lembro que a maneira que eu encontrei para separar, eu me coloquei entre os dois e dei um abraço, entrelacei assim meus braços, minha mão, meu braço em volta do indivíduo, quase que tirando ele do chão, e cheguei, saí de perto dele, tirei ele de perto da esposa. No que eu fiz aquilo, me veio aquela intuição muito forte, porque o camarada estava gritando, o camarada estava brigando, a mulher estava gritando, a mulher estava chorando, a mulher estava brigando. E aí, naquele momento que eu me veio aquela intuição muito forte, eu virei no ouvido daquele senhor, não era um garoto, não, era um homem adulto. E aí eu, abraçado a ele, eu virei no ouvido dele e disse para ele assim, você já viu o que você está fazendo com seus filhos?
E eu vou dizer uma coisa para vocês. Naquele momento que eu falei essa frase simples no ouvido daquele companheiro, imediatamente ele desfaleceu nos meus braços. E aí vocês imaginem a cena, tá? Porque ele encostou a cabeça aqui no meu ombro, começou a chorar copiosamente, tá? Começou a chorar copiosamente. E aí eu continuei abraçado com ele durante um certo tempo. Depois, logicamente, o soltei, né? E ele agradeceu, né? A mulher foi para o outro lado, entrou dentro do carro, ficou chorando. E eu achei que já estava feita a minha parte de conseguir apaziguar os ânimos naquele momento. Claro, não sei o futuro, não sei se voltaram a brigar, não sei se romperam as relações, não sei o andamento, não sei qual foi a consequência daquele fato, né? Mesmo porque não me dizia respeito, mas só para a gente poder perceber que em determinados momentos, quando a pessoa está dentro de combates, dentro de embates, dentro de lutas, às vezes a pessoa faz coisas que ela normalmente falando não faria. E essa influência de espíritos encarnados, de espíritos desencarnados, ela é decisiva para o encaminhamento, para o futuro daquele determinado embate. Porque da mesma maneira que a gente pode ter a influência positiva para que o embate termine e que a paz se restaure, a gente sabe que existem outros tipos de influências que levam a situações de uma gravidade indescritível. Dando continuidade ao nosso trabalho, na questão 543, Kardec pergunta: certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? E os espíritos respondem: sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. Então, pode influenciar nos planos de campanha, como pode influenciar na covardia, como pode influenciar na coragem, como pode influenciar nos acertos nos planos de campanha, como nos erros nos planos de campanha, e por aí vai. Então, quando a gente olha isso, inclusive, vale a pena a gente lembrar nas nossas frases, nos itens anteriores, nas questões anteriores e no início do estudo, não é só, né, influenciar o general. Influencia o general, influencia o inspetor, influencia o comandante da polícia, influencia o major, o tenente, qualquer oficial, qualquer líder, qualquer pessoa que esteja exercendo um comando ou algum tipo de decisão em qualquer momento, individualmente, coletivamente, tá? A influência é o tempo todo, porque aquela questão 459, o que vale para um vale para dois, o que vale para dois vale para 5, para 10, para 20, para 100, vale para todo mundo. Então, a influência existe e existe sim. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente estuda livros, né, de Manuel Filomeno de Miranda, em que ele mostra e demonstra, né, a influência coletiva na época, por exemplo, de carnaval, cidades com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas na rua sendo pesadamente influenciados negativamente. Ah, mas Eduardo, só existe influência negativa? Não, não existe só influência negativa, existe influência positiva também. É isso que a gente precisa entender. Ah, mas quando você diz que existe influência positiva, isso é uma apologia ao carnaval? Não, nós não estamos fazendo uma apologia ao carnaval. Mas nós estamos buscando o bom senso necessário para perceber, né, que você vai, por exemplo, aqui num bairro, aqui no Rio de Janeiro, num Grajaú, por exemplo, né, não sei se é assim todo ano, né, mas antigamente era assim. Né, ficava no coreto, ali no Largo do Verdun, ficava no coreto, ficava uma bandinha tocando músicas de carnaval, né, marchinhas de carnaval, e crianças brincando, né, em roda, brincando com confete,
brincando com serpentina, correndo de um lado para o outro, e os pais em volta tomando conta dos filhos, conversando pacificamente, em volta vários companheiros trabalhando da Associação de Moradores, contratados como seguranças, né, preservando aquele espaço num ambiente extremamente sadio, sem nenhum tipo de problema. Né? Então, só para a gente poder perceber, me lembro de um amigo que tem, né, família grande, né, e ele reunia toda a família na época do carnaval. Mais de uma família eu vejo fazer isso. E aí junta pai, mãe, filhos, primos, tios, colegas mais íntimos, amigos mais íntimos, e aí junta aquela coletividade e fazem uma atividade extremamente sadia, né? Nada de vulgar, nada de inconveniente, nada de lutas, nada de brigas, nada de tóxicos, nada de nada. Então é isso que a gente precisa entender, tá? Agora, na coletividade, muitas das vezes a gente vê influências negativas. É isso também que a gente precisa entender. É esse bom senso que a gente precisa entender. Que da mesma maneira que a gente tem a influência individual nossa no dia a dia, essa influência acontece com qualquer irmão que esteja fazendo um papel de liderança dentro de uma atividade de lutas, de combates, de guerras, quaisquer que seja o nível em que a gente esteja trabalhando, que a gente esteja olhando. Na questão 544, Kardec pergunta: os maus espíritos poderiam suscitar-lhes planos errados com vistas à derrota? Aquilo que a gente acabou de falar. Resposta dos espíritos: sim, mas não tem ele quem? O comandante, o tenente, o oficial, o inspetor, o coronel, o general, o sargento que está na frente, o tenente que está na frente, o sargento, tenente que está na frente de um batalhão. Na época de Jesus, o centurião que estava na frente de outros 100 soldados romanos. Então, a realidade é que o tempo todo pode acontecer influência, mas a gente não pode perder de vista que qualquer pessoa pode receber influências positivas e negativas, e aceitá-las, as influências, ou não, é nossa responsabilidade. Então, é isso que ele está colocando, que os maus espíritos podem suscitar o comandante a planos errados com vistas à derrota? Podem, mas esse comandante tem o livre-arbítrio. E aí eles complementam dizendo que se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma ideia falsa, este comandante terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. Na questão 545, Kardec traz para a gente: pode o general, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre previamente o resultado dos seus planos? E aí, a resposta dos espíritos: isso se dá geralmente com um homem de gênio. É o que se chama, é o que ele, né, o homem de gênio, chama inspiração, e lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das suas faculdades de que ele é dotado. Então, como é que isso funciona, né? Eu trouxe essa imagem aqui. Às vezes é difícil a gente conseguir ver uma imagem que consiga traduzir uma determinada ideia, mas eu vou tentar mostrar para vocês qual é a situação, né? Por que essa espécie de dupla vista, né? Como é que funciona? Né? Existe uma barreira entre o que está acontecendo no presente e o futuro. A gente não conhece o futuro. Normalmente a gente não conhece o futuro, nós estamos aqui vivendo o presente. O presente
mesmo o presente sendo uma questão, né? Porque a pessoa fala assim, o presente. O presente o inglês tem aquela questão do present continuous, né? Por quê? Porque quando você tem, né, é o presente continuado, né? Porque quando você fala de presente já passou, né? Eu estou falando assim, este é o presente. Não, já passou, o presente já passou, já é passado. Então nós temos o futuro, temos o passado, temos o presente que é assim o presente. Agora, quando você pensa no presente contínuo, né, existe aquela época que ele está chamando de presente. E aí o que acontece? A gente está aqui no presente e a gente não sabe o futuro. Mas, quando você tem essa espécie de dupla vista, como é que funciona essa espécie de dupla vista? Como se tivesse um morro, uma montanha, um monte, e você conseguisse pegar um drone e conseguisse, né, alçar voo com um drone e conseguir ver o que tem depois da montanha, conseguir ver o que tem depois no futuro. Então, o que Kardec está percebendo e o que os espíritos estão ensinando, respondendo para Kardec, né, é que esses determinados irmãos que têm essa característica, que têm essa capacidade, como eles conseguem antever as questões futuras, conseguem pressentir o resultado das questões que ele está tomando, das decisões que ele está tomando, isso dá a ele um potencial muito melhor, porque aí, claro, né, ele vai fazer o certo com uma possibilidade muito maior. O que nós fizemos? Nós trouxemos, não vamos estudar a fundo, né? Claro, nós não vamos estudar a fundo, mas vamos dar só uma pincelada, só para a gente poder apontar para o pessoal depois, com calma, se quiser, ou em outro momento a gente faz o estudo relativo ao assunto, né? Eu ou outro expositor, né? Mas para a gente apontar na direção das questões aonde a gente encontra as informações respectivas a esse assunto, né? Essa questão da dupla vista, da inspiração, né? Da intuição. E aí o que acontece? A gente vê lá no Livro dos Médiuns, no item 182, Kardec traz para a gente assim: todo aquele que recebe pelo pensamento, tanto no seu estado normal ou no de êxtase, comunicações mentais estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Livro dos Médiuns, item 182. É uma variedade da mediunidade intuitiva. É muito mais difícil de distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. E aí eu trouxe ainda mais informações, porque lá no item 184 também do Livro dos Médiuns, a gente tem os médiuns de pressentimentos. E aí nós temos frases que vão ao encontro, né, que convergem com esta questão do Livro dos Espíritos, né, falando que pode ser em virtude de uma espécie de dupla vista que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e o desenrolar natural dos acontecimentos. Olha que legal, tá? Exatamente como se fosse aquele drone que faz a pessoa olhar e ver o futuro, tá? E aí nós trouxemos um quadro para a gente poder ter mais ou menos uma ideia de como a coisa funciona, né? Mas muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas. É principalmente nesse caso que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que constituem uma variedade dos médiuns inspirados. Ou seja, a gente tem uma grande caixa, né, que está prevista dentro do Livro dos Médiuns, no item 180, que eu pintei aqui em rosa, né, que são os médiuns intuitivos. Como um subgrupo dos médiuns intuitivos, nós temos os médiuns inspirados, que está previsto dentro do Livro dos Médiuns, no item 182. E dentro desses médiuns inspirados, nós temos os médiuns de pressentimentos, que são uma variedade dos médiuns inspirados, que está previsto dentro do Livro dos Médiuns, no item 184. Então a gente passa a entender, mais ou menos, superficialmente, a gente já consegue, né, ter uma ideia de como funciona essa questão, né? São médiuns inspirados, são médiuns de pressentimentos, são médiuns intuitivos. E aí, retornando na questão 546, Kardec traz assim a pergunta: no tumulto do combate,
o que acontece aos espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Resposta: alguns continuam a se interessar, outros se afastam. O que acontece? A gente precisa lembrar que quando você tem a morte, na morte a gente tem o desligamento, tem a perturbação espiritual. Então, quando você tem companheiros que morreram e não sabem que morreram, eles podem de repente se interessar, continuar se interessando pela luta. Mas ao mesmo tempo também pode se afastar. Então, não tem uma regra, né? Não tem uma regra. As pessoas morrem, mas muitos acham que estão vivos. Muitos ainda ficam meio que ligados àquele assunto, né? E outros não, bastante razoável, né? Não tem nenhum mistério isso. Não precisa nem morrer para a gente poder pensar dessa forma. Se fosse dada a oportunidade da pessoa decidir entre ficar e sair, muitos sairiam, assim como muitos ficariam, né? Permaneceriam lutando indefinidamente. Isso depende de cada pessoa, da maneira como cada pessoa é. Lá na 547, Kardec pergunta assim: os espíritos que se combatiam quando vivos, uma vez mortos, se reconhecem como inimigos e continuam ainda excitados uns contra os outros? E aí a resposta dos espíritos é interessante, porque diz assim: nessas ocasiões o espírito nunca está calmo. É claro, né? A pessoa está vivendo uma guerra, você vai morrer durante a guerra, você vai morrer naquele momento ali, calmo é que não vai estar, tá? E aí ele diz assim: pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e até o persiga, que é a continuidade da questão 546. Quando, porém, suas ideias se clareiam, vê que sua animosidade não tem mais razão de ser. Então, uma vez a gente vencendo e começando a participar de uma maneira mais efetiva, né, do desligamento e da perturbação espiritual, o espírito, obviamente, ele não vai ficar ali ligado ao assunto, né? Ele não tem mais sentido, né? E ainda coloca aqui dentro da resposta que, entretanto, dela, né, daquela guerra, daquela luta, daquele embate, ainda pode guardar vestígios de rancor, mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Nós também falamos isso e estamos repetindo agora. Tem gente que vai olhar e vai pular fora, e tem gente que vai querer lutar o resto da vida. É assim que funciona. Quando a gente estuda na Gênesis a questão do céu e inferno, a gente lembra que, né, para o companheiro que adora, que ama a luta, o céu é uma batalha. Tá? Só para a gente poder ter isso bastante claro na nossa mente. Tá? Não é todo mundo que acha que é ter paz. Me lembro de conversar com um indivíduo, com um companheiro uma vez, que ele falou assim: uma das palavras que eu mais odeio é a palavra paz. Aí eu olhei para ele e falei assim: cara, que isso? Aí ele disse para mim: porque a paz leva a gente a ficar estanque, né? Parar, estagnado, né? Ou seja, é um ponto de vista do indivíduo, né? Então a gente respeita o ponto de vista de cada pessoa, né? E vamos em frente, né? Mas me lembrei de uma situação, né, que dizem, não sei se é verdade, mas dizem que no caso dos soldados, quando eles se olham nos olhos, eles não conseguem continuar a lutar, porque quando eles se olham nos olhos, né, um olha no olho do outro e fala assim: gente, aquilo que está ali no outro lado é um ser humano, né? Não tem cabimento. Quando a pessoa é chamada à razão, ela percebe, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. A gente tem que resolver e tem que lutar com todas as forças para conseguir vencer os maiores inimigos que existem. E esses inimigos não estão fora de nós, esses inimigos estão dentro de nós. Então, se nós temos lutas a fazer, as lutas são dentro de nós e não exteriores a nós. Um dia a humanidade vai conseguir ter isso dentro do seu coração. Nós vamos ter esse conceito, né, habitando os nossos corações. E aí chegaremos a um determinado patamar, como previsto dentro do Evangelho, que um dia nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Mas a gente sabe que, né,
está um pouco longe disso ainda, né? Nós estamos um pouco longe. E aí, na questão 548, Kardec pergunta assim: o espírito que assiste friamente a um combate, ou seja, ele está colocando, né, a gente tem que lembrar que essas questões estão falando, né, do mundo espiritual. Então esse espírito, ele está lá desencarnado, está lá olhando, assistindo friamente ao combate, como se fosse um espectador. E aí pergunta assim, né, o espírito que assiste friamente a um combate como espectador testemunha a separação entre a alma e o corpo? E como esse fenômeno se apresenta a ele? Então, um espírito está olhando e ele vai estar vendo a separação da alma e do corpo? Aí a resposta dos espíritos superiores: há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Continua. As respostas parecem até serem repetitivas, e são, porque na realidade é a técnica, é a didática de Kardec, tentando por intermédio de Kardec, logicamente dos espíritos superiores, tentando por intermédio das respostas sucessivas abranger, né, as óticas possíveis de um determinado aspecto, de toda situação, né? Então, quando eles vão olhar um determinado elemento, um evento, eles olham o evento sobre todos os pontos de vista. É isso que eles tentam fazer, abranger a maior quantidade de pontos de vista para a gente poder ter um conhecimento mais amplo a respeito dos assuntos que a gente está estudando. Ainda na 548, Kardec faz uma série de comentários dizendo, alguns comentários, né, dizendo assim: somente quando começa a recobrar a consciência é que pode distinguir o espírito movendo-se ao lado do cadáver, tá? Ou seja, quando você passa a viver a vida espiritual, quando você tem a possibilidade de viver a vida espiritual, você vai conseguir perceber o que está acontecendo no mundo espiritual de uma maneira um pouco mais precisa. E aí ele pega e fala assim: isso parece tão natural ao espírito que assiste a peleja, que a visão do corpo morto não lhe produz nenhum efeito desagradável, tendo-se em vista, tendo-se a vida concentrado por inteiro no espírito, somente a questão do espírito chama a atenção dos outros, e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Então, o espírito que está assistindo, uma vez ele vendo um espírito, ele já não está prestando atenção no corpo, ele está ligado no espírito, entende? Começou e houve a separação da alma do corpo, né, do espírito, perispírito do corpo físico. O espírito que está assistindo, ele vai ter o intercâmbio, vai ter a interface direto com o outro espírito, né? Então é interessante a gente ver, né, o espírito, né, ele vai enxergar a vida como sendo dessa forma. É mais ou menos isso que a gente queria trazer para vocês, né? Eu espero que a gente tenha conseguido abranger uma grande parte das questões ligadas ao assunto, né? A gente convida os irmãos que tiverem dúvidas, deixem as dúvidas anotadas, né? Para a gente depois, posteriormente, ter a oportunidade de responder se for necessário, tá bom? Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça para todos nós, como os cristãos primitivos se cumprimentavam e se despediam. Paz em Cristo Jesus. Um enorme abraço para todos, um beijo no coração de todos vocês. Graças a Deus. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe, a distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe, a distância. Nízia, toca, por favor.
Obrigada, Nísio. Realmente é uma música bonita, realmente a preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da SEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual, e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura, vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
E assim encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.